Temos aí bomba contra Nicolas e Michele Bolsonaro. Olha, ontem eu publiquei esse vídeo aqui, mas já expliquei aí no vídeo passado, quem não viu eu vou explicar novamente, que o meu microfone aqui, que é esse aqui, quando ele fica ligado mais de 5 minutos sem gravar, ele desliga para economizar bateria. E antes de fazer o vídeo sobre Nicolas e Michele, eu estava selecionando um vídeo que eu ia mostrar aqui, demorei mais de 5 minutos e dessa vez eu esqueci de verificar se o microfone estava ligado ou não. Gravei o vídeo, ficou sem som. Peço desculpas aí a todas e todos os plantonistas. Mas agora temos informações novas, porque tem investigação contra Nicolas e Michele Bolsonaro por crime eleitoral. Olha só, o que aconteceu? Matéria do Guilherme Amado, no Platô BR, mostrou aí que em apenas um mês de 2024, o Nicolas, a Michele Bolsonaro e o astronauta Marcos Pontes, senador bolsonarista, gastaram juntos 10 milhões de reais em jatinhos particulares, em fretamento de jatinho particular. Dinheiro público, é dinheiro do fundo partidário. O Nicolas gastou 3 milhões e 300 mil reais. A Michele Bolsonaro gastou 4 milhões e 400 mil reais e o resto foi gasto aí pelo Marcos Pontes, cerca de 2 milhões e 300 mil. Pois bem, acontece o seguinte, isso aí é abuso de poder econômico. Eles fizeram isso no período eleitoral, para fazer campanha. E aí, eles faziam campanhas para candidatos que têm, obviamente, um limite de gastos na campanha. E eles estavam gastando milhões porque tinha fretamento de jatinho para ir político famoso apoiar o candidato. E o pior, no caso ali, a Michele, no mesmo mês em que ela fez mais de 20 viagens em jatinhos, já vou mostrar o jatinho, que a Michele Bolsonaro, ela não gosta de andar em avião normal com a ralé, que somos nós. Não, ela tem que andar em jatinho. Só que a Michele, ela escolheu um jatinho chamado Learjet 45, que já vou te mostrar, ou em inglês, Learjet 45. E aí, é o jatinho de maior luxo que tem, um dos mais luxuosos que tem. O Nicolas, ele voava no modelo um pouquinho menor, que era o Learjet 33, o da Michele era 45. Um avião para 14 passageiros. O Nicolas chegou, inclusive, para você ver que os crimes do Nicolas eleitorais aí, nesse caso, não são desde ontem, o Nicolas chegou a publicar aqui, em 2022, ele voando de avião da Força Aérea Brasileira, isso aqui é o Nicolas, tá? Nicolas, a trabalho, bora virar. Bora virar o quê? Bora virar contra o Lula, porque o Lula ganhou no primeiro turno e o Bolsonaro queria ganhar no segundo turno. Olha, teve mais votos no primeiro turno e o Bolsonaro queria virar. E aí o Nicolas fazia campanha pro Bolsonaro no Brasil inteiro. Vamos lembrar que o Nicolas em muitos lugares é mais popular que o Bolsonaro. Muita gente gosta do Nicolas e não do Bolsonaro. E ele fazia campanha em avião da Força Aérea Brasileira. Nicolas Ferreira. Olha só que coisa. Aí em 2024, chegou o período eleitoral, o Nicolas tem muitos seguidores, a Michele também. O PL passou a fretar jatinhos, eu vou te mostrar aqui o jatinho que a Michele passou a fretar jatinhos para que os dois fizessem campanha para os candidatos do PL. Esse aqui era o jatinho que escolhia a Michele Bolsonaro. Vou mostrar aqui a foto para você ver que é luxo extremo, tá? Um dos jatinhos de maior luxo que tem no mercado, Learjet 45, é esse aqui, ó. Você vê que é aviãozão, né? Daquele que você fala, opa, essa aí é a cara da riqueza. Aqui uma foto da parte de dentro, onde Michele Bolsonaro e seus convidados e suas convidadas ficavam aqui, ó. Você vê, ó, champanhe, tudo. Aí você vê que luxo mesmo. A Michele chegou a fazer aí 18 viagens em 2 semanas. Já tinha. Você vê, pô, peraí, tá viajando, hein, Michele? Ao mesmo tempo em que Michele Bolsonaro fazia essas viagens, ela ia a eventos do PL Mulher, algumas dessas viagens eram para esses eventos, que eram eventos de campanha aí para candidatos do PL, e ela organizava o evento do PL Mulher na mesma cidade. E aí, ela xingava a Janja. E o Nicolas também. E falavam que a Janja esbanja dinheiro viajando. Aí eu vou falar para você, plantonista. Se a Janja, como esposa do presidente da República, ou seja, a primeira-dama, né, que é o nome do cargo que se dá, não é um cargo, né, é o nome que se dá, mas que a Janja nem gosta dessa nomenclatura. Se ela quiser ir a todas as viagens que o Lula vai, ela tem o direito. Assim como a Michele, quando era primeira-dama, ela ia a muitas viagens do Bolsonaro. Vamos lembrar disso aqui. A Michele, inclusive, ela foi a uma viagem que era um funeral da rainha na Inglaterra, e ela achava que era desfile de moda. E aqui a Michele Bolsonaro no funeral da rainha da Inglaterra, achando que é desfile de moda. Levou até o maquiador. Mas era a Janja que esbanja, né?
Vamos lembrar que nessa viagem, depois a Polícia Federal interceptou mensagens ali de assessores do Bolsonaro, dizendo que a Michelle esqueceu uma caixinha de joias embaixo da cama, lá na Inglaterra. Não sabemos que joias são essas. Não sabemos, mas você vê que coisa. Essa é a Michelle que fala da Janja. A Michelle, quando era primeira-dama, o que ela fez? A Michelle viajava tanto, que chegou a ter boato que ela tinha um caso com outro homem. Chegou a chegar o nível que ela viajava com o então ministro Osmar Terra. Osmar Terra teve que fazer vídeo para desmentir que ele tivesse aí, vídeo não, é post, para desmentir que ele tivesse caso com a Michelle. Aí, ó, chegou até na notícia aqui, Osmar Terra solta a nota e nega notícias sobre suposto caso com Michelle Bolsonaro. Acontece que a Michelle viajava o Brasil inteiro com o ministro Osmar Terra, do Bolsonaro, e aí começaram a ter boatos de que os dois seriam um caso, porque várias fotos começaram a aparecer da Michelle olhando para o Osmar Terra com um sorriso assim de quem estava, olha só, apaixonada. Saiu na época a notícia de que esse post da Michelle Bolsonaro, em que olha o olhar dela para o Osmar Terra, olha isso aqui, ó, case-se com alguém que olha para você dessa maneira aqui. Aí ela fez, olha, hoje é dia dele, ministro Osmar Terra, parabéns, ministro, por tudo que o senhor representa, por tudo que tem feito e realizado, te desejo um grande dia, repleto de saúde, paz. E nesse dia ela estava em viagem com Osmar Terra, imagina o repleto dia que eles estiveram juntos, né? Outra foto que na época viralizou foi essa do Osmar Terra assinando o documento e a Michelle olhando assim, sorrindo, você vê que o olhar dela tá assim para ele, assim, ó, e tal, aí todo mundo ficou falando, opa, que coisa. Eis que o ministro foi demitido, o Bolsonaro demitiu o Osmar Terra e parou de ter contato. O Osmar Terra era um dos braços direitos do Bolsonaro. O Bolsonaro não apenas demitiu, como parou, cortou todo o contato com o Osmar Terra. Estranho, né? Muito, muito estranho, de tanta viagem que ele fazia com a Michelle Bolsonaro. Foram mais de 100 viagens. Obviamente, com todo o luxo dos aviões da Força Aérea Brasileira, o mesmo aí que o Nicolas postou foto. Aí você vê que coisa, né? Aí não era esbanjar dinheiro, aí era o quê? Não se sabe. Alguém viu algum programa algum resultado de algum programa social da Michelle e do Osmar Terra? Alguém, plantonista, comente, olha, somos mais de 1.780.000 aqui. Claro, 100 mil, 200 mil vão ver o vídeo. Comenta você, se você conhece alguém, ou se você conhece alguém que conhece alguém que foi beneficiado pelos programas da Michelle e do Osmar Terra. Para que será que eles viajavam Brasil afora? A Michelle às vezes ficava um mês sem ver o marido, viajando 30 dias seguidos com o ministro. Fala, que coisa, que coisa. Mas se o Lula vai para a França, vamos lembrar como é a nossa imprensa, que a imprensa não falava dos gastos da viagem da Michelle. Jamais. Mas o Lula foi para a França, saiu matéria no Metrópolis, mostrando até o valor do hotel do Lula em Nice, na França. Ó, o Lula ficou num hotel, aí falou a nossa imprensa aí que o hotel do Lula custava 36 mil reais a diária. Só que a nossa imprensa não falou o seguinte, o hotel é pago, custeado pelo governo francês. Não é o Lula quem paga o hotel dele, é quem convida que paga. Ó, saiu notícia também, ó, Poder 360, ó, hotel em que Lula está hospedado tem diária de tanto. Mas aí parece que é o Lula, a diária mínima, 6.700 por dia. Só que não é o Lula que pagou. A imprensa, aí também saiu matéria em toda a imprensa, que o Lula ficou num hotel na França, que uma xícara de café custava 57 reais. Novamente, quem pagou? Governo francês, mas é para ficar no imaginário das pessoas. Nossa, 57 reais é uma xícara de café, quanto vai custar um café, um pão com manteiga e um suco? Nossa, com dinheiro público, pro Lula, pra Janja, pros assessores, nossa! E aí a imprensa usava isso para abafar a notícia de que o Lula conversou com empresários franceses e anunciou 100 bilhões de reais em investimentos. Quer dizer, mesmo se ele estivesse pagando o hotel de 35 mil reais a diária com dinheiro público, ele trouxe 100 bilhões, né? 100 milhões não, são bilhões. Quer dizer, podia pagar aí pro resto da vida do Lula, da Janja, de todos os assessores dele, eu e até você que está assistindo, e ainda assim ia sobrar, porque ele conseguiu 100 bilhões. Mas a imprensa, obviamente, não vai falar disso. Também, quando foi para a China, falavam o preço do hotel do Lula na China, custeado pelo governo chinês. Mas não falavam que era custeado pelo governo chinês. Mas as viagens da Michelle, ninguém via quanto custavam. Agora sabemos. Aí um repórter
que é o Guilherme Amado, fez uma investigação aí e descobriu que em apenas um mês ela torrou 4 milhões e 400 mil. Pois bem, o meu amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, ele entrou com uma denúncia no Ministério Público, que já foi encaminhada para o Ministério Público Eleitoral e já está tramitando lá para chegar nos órgãos que vão pegar aí Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro e também o Marcos Pontes. Por quê? Porque eles estavam gastando, eu vou te dar um exemplo que aconteceu também em 2022, teve até político que foi caçado por isso, que era, e em 2024 também, em 2020, toda eleição tem político caçado por isso, que é o quê? Abuso de poder econômico. Os políticos têm um teto de quanto eles podem gastar na campanha. O teto é tal. Mais do que isso, o partido não pode doar para o político também não pode gastar mais que isso. Então, quem é político e tem muita grana, obviamente, tem amigos ricos e consegue doações. Porém, tem o teto. O teto, às vezes, para alguns cargos é alto. Por exemplo, o senador pode gastar mais de 10 milhões de reais na campanha. Um deputado federal, o teto já é mais baixo, são 2 milhões e 300 mil, pelo menos a última, essa agora eu não sei. Você vê que se gastar mais do que isso, é abuso de poder econômico. Vamos supor que um deputado, ele gastou lá 2 milhões na campanha dele, mas um empresário deu para ele viagens de jatinho. Isso não é gasto de campanha? Uma viagem de jatinho não custa caro? Custa. E aí, é gasto de campanha. Ele está fazendo campanha ali. Dou um exemplo, tem um que está agora parado no TSE e que o julgamento deve começar nas próximas semanas, que é do senador braço direito do Bolsonaro, Jorge Seife. Ele gastou o teto na campanha dele, mas sem declarar, ou seja, não está no valor gasto ali dele, ele viajava no jatinho do Luciano Hang. Alguém fala, pô, mas ele é amigo do empresário, não pode viajar no jatinho? Não, não pode. O custo da viagem tem que ser custo de campanha. Se é uma viagem de campanha, tem que ser debitado da campanha dele, porque senão é fácil. Os políticos ricos têm amigos ricos, aí, enquanto um político normal, vamos supor, se eu fosse candidato contra o Jorge Seife, eu quero ir para determinada cidade, eu tenho que pegar um carro e fazer uma viagem de 3, 4 horas, cansativa, chego lá cansado e tal. Ele pega um jatinho e faz um voo de 25 minutos. Não é injusto? Pode até, Thiago, é injusto, mas olha que coisa. Tem o teto da campanha. Se eu gasto 11 milhões de campanha e eu decidi não usar jatinho, aí é comigo. Se ele gastou 11 milhões e nisso estão todos os voos de jatinho, aí ele que preferiu gastar em jatinho do que em outra coisa. Agora, se ele gasta 11 milhões e ainda por fora os voos do amigo dele de jatinho, aí é crime eleitoral. No caso da Michele e do Nicolas, tem uma outra coisa. O Nicolas não ia fazer campanha para ele. E nem a Michele para ela. O Nicolas já era deputado. Eles vão fazer campanha para candidatos a prefeito, para candidatos a vereador. E aí, candidato a vereador tem um teto bem pequeno. E tem inúmeros vídeos da Michele Bolsonaro indicando ali, vote em tal pessoa, vote em tal pessoa. E do Nicolas também. Vote em tal pessoa, em tal pessoa. Pô, tá fazendo campanha. E o candidato não poderia pagar um jatinho para o Nicolas ir lá, porque passaria do teto do seu gasto de campanha. E o Nicolas sabe disso, e não tem essa, mas ele não sabia. A lei no Brasil é pública. Tem uma coisa não só no Brasil, mas em quase todos os países do mundo, pelo menos todos os que eu já pesquisei, que é, como a lei é pública, não existe a desculpa de não conheço a lei. Cometeu crime, cometeu. Fim. O Nicolas também está cometendo crime, afinal ele é o fruto do crime. Aí você vê, vai dar ruim para eles, porque agora isso vai chegar lá no Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral, eu vou te adiantar, tá indo para cima com tudo. Às vezes, dependendo da formação do TSE, que tende nos próximos anos a ser o pior possível aí para o bolsonarismo, porque o Lula vai fazer mais indicações para o STF, para o STJ e para outros tribunais, já fez algumas para o STJ e 2 para o STF, e são esses quem fazem parte do TSE, é uma rotatividade. E aí, a tendência é que nos próximos 3, 4 anos, o TSE esteja cada vez menos fascista. E aí, prepara, porque vai dar ruim aí para Nicolas e Michele Bolsonaro. Não vão ser caçados, tornados inelegíveis hoje ou amanhã, mas prepara. Será que dá tempo até 2026? Tomara, tomara. Porque mesmo se olha, mas ele vai recorrer, vai tentar concorrer sob os júdices e tudo mais, mesmo assim, já começa a atrapalhar os planos deles. E pro Nicolas, que já falou que queria até mudar a Constituição para poder ser candidato à presidência, ou ele falava que era ao Senado, né? Mas não é presidência, a gente sabe que é isso que ele quer.
ele poder se tornar inelegível é um problemão. Lembrando que tem vários processos aí contra o Nicolas, inclusive criminais aí por transfobia e outras coisas que estão rolando pouco a pouco, então já tem uma chance dele ser tornado inelegível por outros motivos também. Então esse é o panorama aí de Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro. Claro que tem também o Marcos Pontes, mas eu nem dou muito valor para ele, porque eles são um zero à esquerda aí. Pensa num cara que é um senador ruim, é um político ruim, nem na extrema-direita ele consegue aí ter muita fama. Então, não sei, eu vou falar que eu não faço ideia. Se alguém pensar, olha, tirando a parte do crime eleitoral e do fato de ser dinheiro público do fundo partidário, da hipocrisia do Nicolas e da Michele, eu vou te mostrar um vídeo aqui da Michele Bolsonaro, para você entender o tamanho da hipocrisia. Está parado o programa de governo, porque infelizmente algumas primeiras damas têm vocação para trabalhar, mas outras têm vocação apenas para viajar e articular. Aí eu pergunto para você, plantonista, qual é a vocação de Michele Bolsonaro? E aí falo, olha, pensando no partido que tem dinheiro, fora a parte do crime eleitoral, até faz sentido você levar a Michele, o Nicolas, que você vê, mente bem aí a Michele, né, a cara de pau grande que ela tem, para ir lá doutrinar e enganar os eleitores, porque afinal são pessoas com muitos seguidores e vão trazer votos em qualquer cidade onde vão. Já o Marcos Pontes eu não entendi até agora. O que o Marcos Pontes foi fazer viajando de jatinho? Que voto que traz o Marcos Pontes? Nem isso dá para entender. Esse aí vai acabar se ferrando. Não vou falar de graça porque ele fez os voos de jatinho particular, com champanhe, com tudo. Não pegou voo comercial como uma pessoa normal. Mas vai se ferrar aí sem ter dado nenhum voto a mais pro PL. Que se ferrem mesmo. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja e falou!